Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a Grécia Antiga. Este é o segundo vídeo de um total de 10. Nele, vamos estudar o período pré-homérico, no qual se destacaram as civilizações minoica e micênica. A civilização minoica surgiu durante a Idade do Bronze grega em Creta e floresceu aproximadamente do século 30 ao século 15 a.C. O termo minoico foi cunhado por Arthur Evans, seu redescobridor, e deriva do nome do rei mítico Minos. Evans e Nicolaus Platon, importantes arqueólogos minoicos, desenvolveram dois tipos de periodização para a civilização. Evans baseou-se nos estilos de cerâmica produzidos, criando assim 3 períodos: o Minuano Antigo, o Médio e o Recente. Platão baseou-se no desenvolvimento dos palácios minoicos, o que gerou os períodos pré-palaciano, proto-palaciano, neopalaciano e pós-palaciano. Como resultado do comércio com o Egeu e o Mediterrâneo no Minuano Antigo, os minoicos viveram uma transição de uma economia agrícola para adentrar noutras economias, o resultado do comércio marítimo com outras regiões do Egeu e do Mediterrâneo Ocidental. Com a utilização de metais, houve o aumento das transações com os países produtores. Os minoicos procuravam cobre no Chipre, ouro no Egito, prata e obsidiana nas Cíclades. Os portos estavam crescendo, tornando-se os grandes centros sob influência do aumento das atividades comerciais com a Ásia Menor. Centros na parte oriental, Vasilite e Mária, começam a se notabilizar e sua influência irradia-se ao longo da ilha, dando origem a novos centros. Aldeias e pequenas cidades tornaram-se abundantes e as fazendas isoladas são raras. No final do milênio 3 a.C., várias localidades na ilha desenvolveram-se em centros de comércio e trabalho manual, devido à introdução do torno na cerâmica e na metalurgia do bronze, ao que se acrescenta um aumento da população, especialmente no centro-oeste. Além disso, o estanho da Península Ibérica e da Gália, assim como o comércio com a Sicília e o Mar Adriático, começam a frear o comércio oriental. No âmbito da agricultura, é conhecido através de escavações que quase todas as espécies conhecidas de cereais e leguminosas são cultivadas e todos os produtos agrícolas ainda hoje conhecidos como vinho e uvas, óleo e azeitonas já ocorriam nessa época. O uso da tração animal na agricultura é introduzido. Em torno de 2000 a.C., foram construídos os primeiros palácios minoicos, Knossos, Mária e Festo, sendo esses a principal mudança no Minuano Médio. Como resultado, houve a canalização do poder para alguns centros, o que impulsionou o desenvolvimento econômico e social. Esses centros foram erigidos nas planícies mais férteis da ilha,
permitindo que seus proprietários acumulassem riquezas, especialmente agrícolas, como evidenciado pelos grandes armazéns para produtos agrícolas encontrados nos palácios. O sistema social era provavelmente teocrático, sendo o rei de cada palácio o chefe supremo, oficial e religioso. A realização de trabalhos importantes é indício de que os minoicos tinham uma divisão bem-sucedida do trabalho. Um sistema burocrático e a necessidade de melhor controle de entrada e saída de mercadorias, além de uma possível economia baseada em um sistema escravista, formaram as bases sólidas para esta civilização. Com o tempo, o poder dos centros orientais começa a eclipsar, sendo esses substituídos pelo ascendente poderio dos centros interioranos e ocidentais. Isto ocorreu principalmente por distúrbios políticos na Ásia, invasão cassita na Babilônia, expansão hitita e invasão ixa no Egito, que enfraqueceram o mercado oriental, motivando um maior contato com a Grécia continental e as Cíclades. No final do período proto-palaciano, entre 1750 e 1700 a.C., houve uma grande perturbação em Creta, provavelmente um terremoto ou possivelmente uma invasão da Anatólia. A teoria do terremoto é sustentada pela descoberta do Anemospíria pelo arqueólogo Sakellarakis, pelo qual foram encontrados os corpos de 3 pessoas, uma delas vítima de um sacrifício humano, que foram surpreendidas pelo desabamento do templo. Outra teoria é que havia um conflito dentro de Creta e que Knossos saiu vitorioso. Os palácios de Knossos, Festo, Mália e Cato Sacro foram destruídos, mas, com o início do período neopalaciano, a população voltou a crescer. Os palácios foram reconstruídos em larga escala, menores que os anteriores, no entanto, e novos assentamentos foram estabelecidos por toda a ilha, especialmente grandes propriedades rurais. O período neopalaciano dos séculos 17 e 16 a.C. representa o apogeu da civilização minoica. Os centros administrativos controlavam extensos territórios, fruto da melhoria e do desenvolvimento das comunicações terrestres e marítimas, mediante a construção de estradas e portos, e de navios mercantes que navegavam com produções artísticas e agrícolas, que eram trocadas por matérias-primas. Entre 1700 e 1450 a.C., a monarquia de Knossos deteve a supremacia da ilha. Essa monarquia, apoiada pela elite mercantil surgida em decorrência do intenso comércio, criou um império comercial marítimo, a Talassocracia. Após cerca de 1700 a.C., a cultura material do continente grego alcançou um novo nível devido à influência minoica. Importações de cerâmicas do Egito, da Síria, de Biblos e de Ugarit demonstram ligações entre Creta e esses países. Os hieróglifos egípcios serviram de modelo para a escrita pictográfica minoica, a partir da qual os famosos sistemas de escrita linear A e B mais tarde se desenvolveram.
A erupção do vulcão Tera, atual Santorini, foi implacável para o rumo de Creta. A erupção foi datada como tendo ocorrido entre 1639 e 1616 a.C. por meio de datação por radiocarbono. Em 1628 a.C., por dendrocronologia, e entre 1530 e 1500 a.C. pela arqueologia. O leste da ilha foi alcançado por nuvens e chuva de cinzas, que podem ter alastrado gases nocivos que intoxicaram muitos seres vivos, além de terem causado mudanças climáticas e tsunamis, fazendo Creta tornar-se, possivelmente, polo de refugiados provenientes das Cíclades. Esse fato pode ter minado, em conjunto com os cataclismos naturais prévios, a estabilidade da ilha. Além disso, a destruição do assentamento minoico em Tera, conhecido como Acrotiri, poderia ter impactado, mesmo que indiretamente, o comércio minoico com o norte. Em torno de 1550 a.C., um novo abalo sísmico, consecutivo às catástrofes do Santorini, destruiu outra vez os palácios minoicos. No entanto, eles foram novamente reconstruídos e foram feitos ainda maiores do que os anteriores. Em torno de 1450 a.C., a civilização minoica experimentou uma reviravolta devido a uma catástrofe natural, possivelmente um terremoto. Outra erupção do vulcão Tera tem sido associada a essa queda, mas a datação e as implicações permanecem controversas. Vários palácios importantes em locais como Mária, Tírissus, Festor, Agia Triada, bem como os alojamentos de Knossos, foram destruídos. Durante o período pós-palaciano, a ilha foi invadida pelos aqueus da civilização micênica. Os sítios dos palácios minoicos foram ocupados pelos micênicos em torno de 1420 a.C. Os minoicos viriam a influenciar a história da Grécia através dos micênicos, que adotam aspectos da cultura minoica. O nome micênico foi criado por Heinrich Schliemann, com base nos estudos que fez no sítio de Micenas, no nordeste do Peloponeso, onde outrora se erguia um grande palácio e uma das principais cidades, além de Tirinto, Tebas e Esparta. Julga-se que os micênicos chamariam a si próprios aqueus. De acordo com vários historiadores, os micênicos eram chamados de Arriaua pelos hititas. A sua civilização floresceu entre 1600 e 1200 a.C. Os micênicos já falavam grego. Não tinham uma unidade política, existindo vários reinos micênicos. À semelhança dos minoicos, o centro político encontrava-se no palácio, cujas paredes também estavam decoradas com afrescos. Para além de praticarem o comércio, os micênicos eram amantes da guerra e da caça. Por volta de 1400 a.C., os micênicos teriam ocupado Knossos, centro da cultura minoica. Em aproximadamente 1250 a.C., o mundo micênico entra em declínio, o que estaria relacionado com a decadência do reino hitita no Oriente Próximo, que teria provocado a queda das rotas comerciais.
Acredita-se que a decadência dos hititas envolveu também guerras internas. Além disso, é provável que a destruição da cidade de Troia, fato que se teria verificado entre 1230 e 1180 a.C., possa estar relacionado com o relato histórico de Homero na Ilíada, escrita séculos depois. No próximo vídeo, iremos explorar os períodos homérico e arcaico, nos quais verificamos a formação do povo grego e seu desenvolvimento, bem como o desenvolvimento das cidades-estado, como Atenas e Esparta. Se você gostou desse vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!